Olá, bom dia! Hoje nós iremos fazer uma breve revisão do que nós estudamos durante esta semana. Nós estudamos a lição de número 10, que teve como tema principal o celeiro de Deus, que é a sua igreja. E o versículo áureo se encontra em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Está escrito: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Já a nota central diz que a Igreja de Cristo ela é muito preciosa aos seus olhos. É o estojo que contém suas joias, o aprisco que guarda seu rebanho. No tópico de domingo, o título foi Um aprisco para o rebanho de Cristo. Aqui percebemos que é por meio da igreja que o amor de Deus ele será revelado ao mundo. A igreja é a agência designada por Deus para a salvação humana. Ele a organizou para o serviço e sua missão é espalhar o evangelho ao mundo. Também percebemos que há duas características essenciais na verdadeira Igreja de Deus, que é guardar os mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus. No segundo tópico, o título foi Um Porto Seguro. Aqui nós vimos que os discípulos eles se reuniam no templo e lá eles perseveravam em oração para que fossem unidos. E nós também devemos seguir este mesmo exemplo. Devemos perseverar em oração para que também haja a união na igreja. Também percebemos que quando nós aceitamos a Cristo em nossa vida, nós assumimos a responsabilidade também de ir à igreja. É claro que há aqueles casos que infelizmente alguns irmãos não podem ir, seja por doença, por distância, porém aqueles que têm a oportunidade de ir à igreja é sempre bom ir, porque isso vai ser muito bom para nós. Aqui na nota comenta que a conexão com Cristo envolve conexão com a igreja. A igreja está organizada para o serviço e a conexão com ela é um dos primeiros passos de uma vida de serviço a Cristo. A lealdade a Jesus exige o fiel desempenho dos deveres da igreja. Então, congregar e a igreja é muito importante. É um privilégio concedido a cada membro. E em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, está escrito o seguinte: E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então é um privilégio concedido a cada um de nós ir à igreja, porque em união uns com os outros, nós iremos nos ajudar e assim vamos crescer em graça e em conhecimento em Cristo Jesus. No terceiro tópico, o título foi Chamados para Servir. Nós vimos que, infelizmente, um dever negligenciado muitas vezes por nós é o exemplo. Nós devemos ser um exemplo ao mundo, porém, muitas das vezes, as nossas práticas, as nossas falas não condizem com esse nome, cristão. Porque ser cristão é seguir a Cristo. Infelizmente, muitas das vezes, isso não acontece. E isso deve ser mudado para que assim nós sejamos luzes ao mundo e cheiros de vida para a vida. Percebemos também que cada seguidor de Cristo, ele tem um chamado para servir. E na nota comenta que a verdade que não é praticada, que não é transmitida, perde o poder doador de vida, a virtude curativa. A bênção da verdade só pode ser retida conforme ela é compartilhada. Então, se nós somos abençoados, nós
também devemos abençoar a outros. E uma coisa que ajuda a unir a igreja é suportar uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Cada um tem suas dificuldades, tem seus defeitos, suas qualidades, mas nós devemos suportar em amor. Assim como Cristo nos ama, também devemos amar aos nossos semelhantes. Quarto tópico. O título foi Crescendo e se Desenvolvendo. Aqui foi visto que o crescimento e o desenvolvimento do crente e da igreja ele é possível quando estamos conectados com Cristo, que é a cabeça, e a igreja, o corpo. Cada um da igreja deve desempenhar sua função. Assim como um corpo humano tem vários órgãos, cada um com sua função, na igreja também. Cada um tem seus dons e talentos e devem ser desenvolvidos para a glória de Deus. Cada um fazendo sua função e assim haverá êxito na obra. E uma coisa que permite que nós usemos nossos talentos e recursos de forma mais eficiente é o planejamento e a organização. Devemos planejar o nosso tempo, os nossos recursos, para que sejam usados de maneira mais eficiente. No finalzinho da nota, diz que nós vivemos num tempo em que a ordem, o sistema e a ação coordenada são cruciais. Então, devemos fazer tudo com decência e ordem. Já no quinto tópico, o último tópico, o título foi Serviço e Credibilidade Ideais. A condição que deve existir entre os seguidores de Cristo é o amor e a união. Dessa forma, haverá sucesso em nossos empreendimentos missionários, porque é mediante a união que nós iremos convencer ao mundo da missão de Cristo e apresentar nossas credenciais divinas. Então é muito importante ter o amor e a união. É claro que o amor ele só é possível se Cristo habitar em nosso coração. Então devemos buscar diariamente a Deus, a Cristo, através de sua santa palavra, para que nós venhamos amar os nossos semelhantes. Um ponto importante também é que, se por acaso houver alguma desavença com algum irmão, nós devemos pedir o seu perdão. Porque se a gente quer receber o perdão de Deus, também devemos pedir perdão e também perdoar a ofensa de outras pessoas. Assim como está escrito no Pai Nosso. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E assim nós concluímos a nossa lição, a lição de número 10. Que Deus abençoe e continue a estudar a lição, porque tem um grande benefício na nossa vida espiritual. Até a próxima!